Meus filhos, já, Maico, Deus Supremo és, soberano em glória, não é? És incomparável, maravilhoso em tua formosura, em tua majestade. Terra e céu proclamam teu louvor, a Bíblia diz isso. A gente não sabe como, digamos assim, mas a Bíblia diz que os montes proclamam o louvor de Deus, o mar proclama, o céu, a terra, o sol, as estrelas, tudo proclama o louvor de Deus. E Paulo diz que o homem, mesmo vendo toda essa maravilha, não glorifica a Deus, e por isso Deus o entrega às suas paixões infames. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Senhor. E das riquezas insondáveis, quão magnificente é o teu nome, ó Senhor dos céus. Adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor. E das riquezas insondáveis, quão magnificente é o teu nome, ó Senhor dos infinitos. E te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Aquele que lá no Apocalipse a gente há pelo menos 3 cânticos lá registrados. O cântico de Moisés, o cântico dos anjos, depois o cântico dos seres viventes, o cântico das multidões,
todas dizendo isso. O Senhor venceu, o Senhor é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Isso depois da consumação, na hora da consumação, tudo. Muito bem, então vamos orar mais uma vez com a irmã Érica. Orar com a irmã Érica, agradecendo a Deus, até agora orando pela pregação em seguida. Oremos. Amém, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, da lei, capítulo 28. Nós vamos ler duas pequenas porções, do 1 ao 6, e depois a gente lê do 15 ao 20, duas pequenas porções. Então diz assim, olha, Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 28, de 1 ao 6, diz assim: Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Aí vamos para a segunda porção, que está nos versículos de 15 a 20, nesse mesmo capítulo aqui, mais adiante um pouco. 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Muito bem, irmãos. O que eu quero, nós não vamos expor esses versículos aqui, até porque eles são claríssimos. Não há muito o que expor aqui. A gente vai falar com base nisso aqui, com base nessas promessas de Deus. Todas elas aqui são promessas de Deus. Detalhe, ao seu povo. Não é a povos estranhos, não é a ímpios, é ao seu povo eleito. Então, o que é que a gente quer mostrar aqui hoje, falando sobre isso para vocês, que a justiça de Deus, ela se faz de toda forma, seja em forma de bênção ou seja em forma de maldição. E a justiça de Deus gera temor e obediência nos seus eleitos. É sobre isso que eu quero falar, e vocês sabem que eu falo sobre isso aqui há 10 anos. Sobre santidade de vida, e quem conhece a Deus, quem sabe quem é Deus, quem sabe o que é ser crente, quem sabe o que é igreja, quem sabe o que é pastor, quem sabe o que é ovelha. Né? Então, meus filhos, olhem só. Eu creio que todos aqui já ouviram muitas e muitas vezes
a primeira parte desses versículos lidos aqui, do 1 ao 6 que nós lemos. Ai, que coisa linda! Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serão as crias das tuas vacas, bendito, tudo, é tudo bendito. Isso aí todo mundo ouve à larga nas igrejas e nas pregações. Porém, é possível que nunca tenham ouvido a segunda parte que nós lemos aqui, de 15 a 20, nós só lemos um pedacinho das maldições. A parte que promete maldições, e quem está prometendo aqui é Deus, não é o diabo, não é Deus. Especialmente por causa disso. Você provavelmente nunca ouviu essa parte aqui, muito menos dizendo que essas maldições vêm de Deus. Por quê? Porque a grande maioria dos ditos crentes evangélicos, por causa de uma falsa conversão, induzida por falsos pastores, com base em um falso evangelho, aprendem que bênçãos vêm de Deus e maldições vêm do demônio. Isso é quase 100% das igrejas. Como acabamos de ler, não há nenhuma dúvida ou há absoluta certeza, pelo que nós lemos aqui, que tanto as bênçãos quanto as maldições vêm de Deus e elas vêm sobre o seu povo eleito. Isso aqui está falando para o seu povo eleito. Não é para o Egito que ele está falando isso aqui. Não é para a Etiópia. Não é para a Babilônia. Não é para a Síria. Ele está falando para Israel, seu povo eleito. E ele está dizendo que faz isso como forma de mantê-los tementes e obedientes ao pacto, aos ditames da sua lei, ao comando do Senhor que os criou e os tirou do Egito e os salvou da escravidão. É disso que trata isso aqui. E ele faz isso para louvor da sua glória. O povo tem que saber disso. O seu povo eleito tem que saber disso. Acontece que, como nós todos sabemos, ouvimos todo dia isso. Todo dia. E em qualquer horário que você ligar a televisão, você vai ouvir isso. As pregações só mostram o amor de Deus por nós. Só mostram a graça de Deus por nós. Só mostram a sua misericórdia de Deus por nós. Só mostram a providência de Deus por nós. Providência sempre favorável a nós. Jamais virá uma providência como essa que o salmista diz aqui, que eu sei que essas aflições me vieram por causa da tua fidelidade. Jamais você vai escutar um pastor dizendo isso. Que as tribulações que você está passando, meu irmão, é pela fidelidade de Deus. Você jamais vai escutar isso. Sempre favoráveis a nós e mais, totalmente dissociadas da santidade. Totalmente dissociadas de que Deus é justo. Então, uma pregação dissociada da sociedade e da justiça de Deus, ela implica subtração da aliança de Deus na sua aliança, no seu pacto. Ele estabeleceu as regras do pacto. Subtrai isso. Subtrai totalmente a aplicação do juízo de Deus àquele que descumprir as regras do pacto. Não se fala disso em pregação. Portanto, elimina totalmente a manifestação da ira de Deus contra o pecador impenitente ou que comete pecados deliberadamente. E reparem que isso aqui, repito e vou repetir a pregação toda, foi escrita para o povo de Deus. O salmista que escreveu aqui, dizendo que bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos, nós estamos falando aqui da justiça de Deus, teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. O salmista sabia que toda a aflição pela qual ele passou era exatamente por causa da fidelidade de Deus. Ele merecia aquilo, ele precisava daquilo. Muito bem, irmãos. Não esqueçam um detalhe que de vez em quando eu digo aqui. A Bíblia foi escrita para o povo de Deus. A Bíblia não foi escrita para o mundo, não. Ela foi escrita para o povo de Deus. Só o povo de Deus vai entender o que está na Bíblia. Só os eleitos vão entender o que está na Bíblia. Então, pronto.
Embora ela também trate dos condenados ao inferno, ela fala isso claramente, Jesus lançará no inferno no último dia todos os condenados, todos aqueles que não foram convertidos, está claro isso. Mas a mensagem da Bíblia, ela cuida especialmente da redenção da criação caída desde o pecado de nosso pai Adão. E somente os eleitos de Deus entenderão essa mensagem. Somente os eleitos de Deus terão condição de discernir entre uma pregação falsa e uma pregação verdadeira. Você não imagina a tristeza que eu fico quando eu escuto um irmão daqui da igreja vindo falar comigo: pastor, eu vi uma pregação hoje de fulano de tal na televisão, olha, muito boa a pregação. Eu digo: não pode, meu amigo. Não pode ser boa a pregação desse homem, esse homem é um herege. Aliás, eu vivo dizendo para vocês aqui, nessa televisão, pelo menos na que eu assisto, eu não tenho TV a cabo, quer dizer, tive, mas mandei tirar porque eu quase não assisto, eu vejo nos canais abertos aqui nosso mesmo. Só tem um pregador que vocês devem assistir: Hernandes Dias Lopes. Nenhum dos outros, todos são falsos, os outros, todos. Por mais que você ache bonita a pregação dele, vários irmãos já me falar aqui, não vou citar nomes. Eu vi o pastor fulano e tal, isso é um herege, minha irmã, não faça um negócio desse. Não veja, mas é tão bonita, é bonita, mas está errado. Só tem Hernandes Dias Lopes para você assistir na televisão. Então, irmãos, prestem atenção. Um eleito, ele vai saber discernir uma pregação falsa. Por mais que a pregação do cara todinha seja bonita, mas ele disse uma coisinha de nada ali, que, epa, essa coisinha que ele disse aí jogou por terra toda a pregação dele. Isso é falso. O eleito vai saber perceber isso. Somente os eleitos, irmãos, terão condição de discernir, de julgar. E se acautelarão dos falsos pregadores, dos falsos mestres que, como diz Paulo, com a sua astúcia, induzem ao erro. Efésios capítulo 4, versículo 14. Pregação bonita, mas que bonita pregação. Eu não quero citar nomes aqui, mas alguns irmãos, especialmente irmãs, que o próprio Paulo, na carta aos Romanos, exatamente porque, eu não quero que ninguém se ofenda, mas as irmãs são mais suscetíveis de serem enganadas. Eva foi a primeira enganada, e Paulo diz isso. Adão não foi enganado, não. Quem foi enganado foi Eva. Ele comeu já por causa da mulher dele, mas ele não foi enganado pela... Paulo diz isso. Então ele diz lá que são mulherzinhas, ele fala na carta dele, mulherzinhas, não é? Cheias de coisa na cabeça, querendo novidades o tempo todo, que se cercam desses pastores que pregam mentiras e elas vão atrás. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado. Os eleitos de Deus não serão enganados. Então eu gosto de inverter algumas citações que a Bíblia tem de forma positiva, eu às vezes inverto por negativa para a gente ver a gravidade do negócio. Ou então, quando ela está em negativa, eu coloco na positiva para a gente ver a gravidade do negócio. Os eleitos não serão enganados. Mas eu estou sendo enganado. Conclusão? Eu não sou eleito. É terrível assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como é que eu não vou ser enganado com a mentira? Se eu conhecer a verdade. Como é que eu vou conhecer a verdade? Estudando. Sendo ensinado por um pastor. Só tem esse meio que a Bíblia determina. Então a gente tem que prestar muita atenção, irmãos. E por que é que eu insisto tanto nesse tema aqui? Já houve até vários irmãos que me disseram: pastor, pare com isso. Eu digo: não paro. Foi Jesus que mandou. Foi Deus que mandou no Velho Testamento os seus profetas denunciarem o pecado do povo, denunciarem os falsos sacerdotes da época, denunciarem os falsos profetas. Foi Deus que mandou no Velho Testamento. Foi Jesus que mandou no Novo Testamento o tempo inteiro isso. Ele passou 3 anos dizendo isso para os discípulos deles. Os 12. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. Mateus 7:15. Novamente, em Mateus 24:11, o Senhor Jesus afirma: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E mais uma vez em Mateus 24, 24, ele alerta, surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais, maravilhas, milagres para enganar, se possível, os eleitos. Essa expressão, se possível, os eleitos, quer dizer, os eleitos não será possível enganar. Vejam como nós temos que estar preparados, irmãos. O mundo jaz no maligno, está escrito na Bíblia também isso. Eu garanto para vocês, com base bíblica, quase 100% dos pastores são falsos. Não sempre foi assim? Por que hoje não seria? Sempre foi assim no Velho Testamento, sempre foi assim no tempo de Cristo, sempre foi assim no tempo dos apóstolos, sempre foi assim na história da igreja. Vamos estudar a história da igreja. Então por que hoje é diferente? De onde vieram esse pastor de hoje? De Marte foi? Não, é daqui, tudo corrupto do mesmo jeito. Então prestem atenção. Como é que eu sei isso? Se eu souber julgar pela Bíblia. Eu tenho que saber julgar pela Bíblia. Senão, mas a pregação é tão bonita, pastor. Minha irmã, pelo amor de Deus, minha irmã. Quando dizem o nome do pastor, eu digo, meu Deus do céu. Uma irmã que é líder da nossa sociedade, auxiliadora feminina, não daqui da nossa igreja, uma vez me disse que não ia mais para o culto da igreja dela, uma igreja presbiteriana, não ia mais não, porque as palavras que ela me disse, eu estou sendo alimentada na palavra pelas pregações do padre Fábio, não sei das quantas. Eu digo, meu Deus do céu. Uma irmã da igreja presbiteriana, líder da SAF, disse que não estava indo mais para a igreja, ainda falou mal do pastor dela, escutar aquelas pregações besta de fulano de tal. Eu estou sendo agora alimentada pelas pregações do padre Fábio de Melo. Eu acho que é esse o nome do homem. Digo, imagine um negócio desse. Eu não estou falando mal do padre Fábio de Melo. Eu estou dizendo que olha a percepção dessa irmã. A pregação do pastor dela não servia para nada não. Ela estava sendo alimentada na palavra pelo padre Fábio de Melo. Então uma pessoa dessa não sabe o que é ovelha, não sabe o que é pastor, não sabe o que é igreja, não sabe quem é Deus, não sabe o que é salvação. E é líder da SAF. Então, irmãos, isso que eu li agora aqui, em 3 porções do Evangelho de Mateus, são palavras do nosso Senhor Jesus, palavras duríssimas, que, por óbvio, jamais estarão na pregação de um falso pastor. Ele não ia pregar contra ele mesmo. Jamais você vai ouvir um falso pastor pregar esses textos aqui. Normalmente, nessas pregações, o Salvador pregado por eles é um Salvador bonzinho, é um ser bonzinho, é um ser condescendente com o pecado. Venha, Deus lhe recebe do jeito que você é. Normalmente é assim. É um Salvador, um ser totalmente alheio à ética, à moralidade, à santidade. Não se trata disso nessas pregações. Embora o Senhor Jesus tenha ordenado, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Mateus 5,48. Então, uma pregação evangélica do nosso Senhor Jesus não pode estar dissociada disso. Santidade. O Salvador apresentado por esses falsos pastores, por essas falsas pregações, é um ser materialista. Nós pregamos um dia desse aqui, eles estão preocupados com o seu ventre, no seu bolso, que só cuida de coisas terrenas. Nós vimos numa pregação há 2 domingos atrás, eles só cuidam de coisas terrenas, buscar as coisas lá do alto, buscar a justiça de Deus. O Senhor Jesus ordenou de forma cristalina, quando os seus discípulos se preocuparam com coisas terrenas, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir. Jesus disse, meus filhos, olhem, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, ou seja, coisas terrenas, vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. O Salvador apresentado por esses falsos profetas nas suas falsas pregações é um ser, às vezes, legalista. Ah, esse pastor é duro, ele está certo. Sim, peraí, mas qual é a base dele aí? É um ser legalista, não pode usar isso, não pode botar brinco, não pode pintar o beijo, não pode não sei o quê, uma série de besteiras. Hipócrita! Se você for ver a vida dele, é toda cheia de desmantelo. Preocupado com formalismos.
Embora o Senhor Jesus tenha alertado os seus discípulos, não foi o povo do mundo que ele alertou, não. Jesus ensinava aos seus discípulos. Quem estava rodeado dele estava preocupado só com milagre, com não sei o quê. O ensino de Jesus era para os seus discípulos, o tempo todo. Os 12, ou quem fosse se agregando a eles. Ele disse várias vezes, esse povo não crê em mim, não. Esse povo está atrás de mim só porque eu dei pão para ele. Ele sabia disso. Jesus sabia disso. Pois ele disse também aos seus discípulos, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. E olha que os escribas e fariseus eram o que havia de mais ético, digamos assim, na época. Não tinha ninguém mais santo na visão religiosa e social do que os escribas e fariseus. Pois Jesus disse aos seus discípulos, se a vossa justiça não exceder em muito a desses santarrões aí, vocês não têm negócio comigo. Vocês não entrarão no reino dos céus. Percebe, irmãos, a dureza do discurso de Jesus para os seus discípulos? Percebe por que é que eu não paro de falar nesse assunto? Jesus trata o pecador e o pecado, aliás, o pecado e o pecador que não se arrepende, aquele que não obedece às suas determinações, aquele que não é convertido por ele, pelo seu espírito. Ele diz muito claramente, não entrarão no reino dos céus. Ou, usando outros termos, no último dia serão lançados no inferno. Quem é que vai dizer isso em uma pregação? Alguém tem que dizer. Está na Bíblia. Observem, repito, que estas palavras são do Senhor Jesus. São dirigidas aos seus discípulos que ele mesmo escolheu. Palavras tão duras quanto a de Deus, Jeová, que nós lemos aqui no início, aqueles trechos sobre a maldição. Se não observares os meus mandamentos, maldito serás em tua cidade. Todas essas maldições cairão sobre ti. Sabe quem foi que fez a promessa? Foi Deus. Quem é que vai impedir que elas se cumpram? Ninguém. Cairão sobre ti todas essas maldições. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, maldito o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, a das tuas ovelhas, maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. Eu já falei para vocês uma vez aqui que eu estava na visita a uma irmã que tinha sido atropelada e havia uma vizinha dela lá, dita crente, que morava no mesmo prédio e estava lá. Ela sabia que eu ia visitar a irmã e foi para lá. Aí, em dado momento, ela chegou, pastor, olha a minha Bíblia. As bênçãos, as promessas de Deus estão todas marcadas. Tem umas Bíblias de promessa que já vem marcada da própria editora. Mas essa dela não, foi ela que marcou, com aquela canetinha marca-texto, né? Marquei todas as promessas de Deus, pastor. Quando ela disse isso, eu entendi tudo. Digo, já sei o que foi que ela marcou, né? Só as bênçãos, claro. Aí eu peguei, deixa eu ver aqui, irmã. Aí eu saí olhando assim, sim, irmã, mas a senhora só marcou as promessas de bênção, né? Claro, digo, não, claro não, senhora. Não está claro coisa nenhuma. A senhora devia ter marcado também as promessas de maldição, que são 10 vezes mais. No mínimo. A senhora devia ter marcado, porque fique sabendo que todas elas se cumprirão. A mulher ficou piscando miúdo, me olhando assim. Presta atenção, minha irmã. O senhor não sabe quem é Deus. Deus só é Deus de bênção. De maldição é Satanás, é outro departamento. Não, nós estamos vendo aqui que não é não. É Deus. Na sua justiça. Então, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. As palavras de Jesus aos seus discípulos são tão duras quanto as palavras de Deus a Israel. E todas as duas situações, essas palavras foram dirigidas ao seu povo eleito. Não foi para o mundo, não. Olha, irmãos, o nosso Deus é um Deus de pacto. Daniel já deu aula na escola dominical aqui sobre isso. O pacto de Deus, a aliança de Deus. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de testamento. É por isso que é dito Velho Testamento, no tempo lá de Jeová, Novo Testamento, no tempo de Jesus, o Deus encarnado aqui. Então, ou seja, é o mesmo pacto em duas etapas, digamos assim. Até porque lá na velha etapa estava prometida a nova etapa.
Hebreus explica muito bem essa transição. Muito bem, então, irmãos, Deus é um Deus de pacto, de aliança, e a sua aliança é eterna, e Ele já incluiu na sua aliança eterna os seus eleitos desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz isso também. Em muitos lugares ela diz isso. E Ele incluiu quem Ele mesmo quis. Não foi quem quis. Como ele mesmo disse também para Moisés, e Paulo repete, não é para quem quer ou para quem corre, é para quem Deus usa de misericórdia. Está escrito na Bíblia isso. Então Ele fez um pacto, incluiu no pacto quem Ele quis e colocou uma única condição para aqueles a quem Ele incluiu no pacto. Tudo no pacto é meu. Eu só quero de vocês uma coisa: obediência. Só isso. Eu vivo dizendo para vocês aqui, a única prova que alguém pode dar para mostrar que ele é crente é a obediência. Não é a santidade feita dos fariseus na igreja, isso não vale nada, isso é hipocrisia. A única prova que alguém pode dar para dizer, eu sou um santo redimido por Deus, o Espírito Santo vive em mim, eu sou crente, a única comprovação disso é a sua obediência à palavra. Não há outra. Pois bem, irmãos, principalmente quando sabemos que o nosso Deus é santo, como Jesus disse, sede santos, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Quando sabemos que Ele é santo, justo, e que nós somos pecadores graciosamente eleitos, graciosamente redimidos, incluídos no pacto, e por isso mesmo nós temos que ser a prova de que esse pacto de Deus é real, está em andamento, Ele está de fato redimindo a criação caída lá em Adão, isso já se concretizou e se consumou em Jesus, mas ainda está acontecendo na dispensação do tempo até que Jesus volte, e eu sou uma prova disso. O crente que não viver assim está complicada a sua vida, muito complicado. Eu sou uma prova disso. A minha vida prova isso. Isso não é orgulho nem arrogância, não. Porque você, ao dizer isso, vai dizer, sabe por quê, meu filho? Porque o Jesus que me salvou é o Jesus que me conduz no poder do seu Espírito Santo. E Ele me conduz através de um pacto que Ele deixou, de uma regra que Ele deixou que está aqui. E eu faço tudo para cumprir essa regra. Eu me esforço, sabendo que esse meu esforço é no poder dEle. Porque Ele me salvou. Porque Ele me salvou. Então agora Ele me conduz. Se a gente não tiver essa confirmação, essa convicção e essa conduta de vida, está muito complicada a nossa vida. Nós somos simplesmente religiosos. Como qualquer um é de qualquer religião. Dá no mesmo. Também recebe bênçãos temporais, também pode ficar rico, também pode ser curado de uma doença, também pode ser restaurado do seu casamento, pode deixar de ser beberrão. Qualquer religião faz isso. Qualquer uma. Então, meus filhos, prestem bem atenção. Nós temos, a nossa vida tem que provar que nós fomos redimidos, estamos sendo restaurados, fomos salvos em Cristo Jesus e agora somos conduzidos pelo Espírito Santo. E isso é uma prova de que Deus está redimindo a sua criação caída, está sendo consertada e tudo vai ficar novo quando Jesus vier. E é por isso que nós buscamos a sua justiça. Como Jesus disse, buscai em primeiro lugar a sua justiça. O que é justiça? É o que é rigorosamente certo. Essa é a nossa parte na aliança. Nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Só isso. O resto todo quem faz é Deus. Pois bem, irmãos, como é uma aliança, como é um pacto, isso implica que há regras. Isso implica que há regras que devem ser cumpridas pelas partes envolvidas. Nós sabemos que Deus é fiel, justo, que não há possibilidade de Ele não cumprir a parte dele. E Ele prometeu aqui maldições. Todo mundo só se lembra das bênçãos. Pois as maldições que Ele promete aqui são mais de 10 vezes mais do que as bênçãos que Ele promete.
Porque a bênção, na verdade, basta uma, conversão. Pronto, o resto todinho está agregado a essa. Arrependimento, obediência. Então, olhem só, irmãos. Nós não vamos falar aqui do que é pacto. Como eu já disse, Daniel ensinou isso aqui em escolas dominicais, várias. Não vamos falar do que é pacto. Mas sabemos que todo pacto apresenta naturalmente vantagens para quem cumpre as regras do pacto e sanções ou castigos ou punições para quem descumprir as regras do pacto. Assim é no casamento da gente. Assim é no empréstimo bancário que a gente fizer. Você faz um empréstimo bancário, o banco promete lhe dar o dinheiro, cobra um juro tal, você concorda, não sei o que, mas você tem que amortizar em tal data, em tal data, em tal data, e em tal data você tem que liquidar. Se você não liquidar, você vai ser ajuizado. Então, todo o contrato prevê as vantagens e as desvantagens, caso alguém não cumpra as regras do pacto. Coisa de Deus também. Foi isso que nós lemos aqui no texto. Bênçãos, lemos só o início. A parte das bênçãos, de fato, é pequenina, ela termina logo em seguida. Mas a parte das maldições se estende até o versículo 40 e não sei quanto. Por quê? Porque Deus sabe que a nossa tendência é ir para o lado da maldição. Nós somos pecadores, então Ele chama atenção mais para isso. Como Jesus, irmão. Você sabe quem foi que falou inferno na Bíblia? Jesus. Ninguém mais falou, não. Só quem fala em inferno na Bíblia, no Novo Testamento, é Jesus. Ele falou muito mais no diabo, no Satanás, do que no Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabia que essa é a nossa tendência como pecador. Então ele fica chamando a atenção para a gente o tempo todo. Então, irmãos, olhem só. Existem as vantagens para quem é fiel à aliança. No caso bancário, que é a minha origem. Se eu for um cliente que faço o empréstimo, pago tudo direitinho, nunca vou ter dificuldade no banco. A hora que eu chegar lá para tirar o empréstimo é sem problema. Agora, dê problema lá e vá tentar tirar de novo. Seja ajuizado, vá para o SPC, não sei o que, aí está complicada a sua vida. Você descumpriu as regras. Mas se você cumprir tudo direitinho, a hora que você chegar no banco é bem atendido, sai na hora o seu dinheiro, uma série de situações, por exemplo. Isso é só para a gente ver que isso aqui espelha, essa nossa relação como pecadores, ela espelha a relação de Deus, simplesmente. Seja você crente ou não. A nossa regra de convivência. Então, irmãos, nós precisamos ver isso. Nós precisamos ver isso. Deus é fiel e justo. Então não há a menor dúvida de que Ele cumprirá suas promessas. Seja promessas de bênçãos, seja promessas de maldições. Ele sabe que nós somos pecadores infiéis, injustos. Então, de forma clara, Ele colocou no seu pacto o que acontecerá se você cumprir a parte que eu estou exigindo e o que acontecerá se você não cumprir a parte que eu estou lhe dizendo que deve cumprir. Deus é justo. Se Ele não dissesse isso, Ele não seria justo. As pregações que só mostram um lado da bênção são injustas, são falsas, são maldição. Porque estão levando o povo de forma desorientada, digamos assim, conforme a orientação de Deus, só vendo um lado da conversa o tempo todo. Que maravilha, está tudo certo, está tudo bacana. Em qualquer dos casos, seja a obediência, a promessa de bênção de Deus virá. Seja a desobediência, a promessa de maldição de Deus virá. Isso se cumprirá, porque Deus é fiel e é justo. Se não cumprisse, Ele não seria nem fiel, nem justo e muito menos santo. Se Ele não cumprir. Então nós temos que saber quem é o nosso Deus. Nós não estamos aqui dizendo que se você obedecer será salvo. Não é isso. É o salvo obedecerá. É isso que nós estamos dizendo. E mesmo o salvo, se ele desobedecer, será punido. Essas maldições aqui, que as que Deus está falando aqui no caso de Israel, eram temporais, porque nessa época a aliança era temporal ainda, prometendo para a aliança eterna que viria, era de fato bênçãos temporais, eram guerras temporais, era fome real naquela situação. Mas hoje acontece do mesmo jeito para quem é crente que descumpriu o pacto, ele vai sofrer punições temporais. Podem ter certeza disso. Porque Deus prometeu. No mínimo, a sua casa vai ser uma confusão eterna. Pai, filho, mulher,
o que for, sogro, parente, o que for. No mínimo, vai ser um inferno na sua vida. E quem faz isso é Deus. Ainda que seja através do diabo. Mas quem faz isso é Deus. Ele prometeu. É comum, irmãos, a gente ouvir pessoas ditas crentes dizendo que Deus é injusto em salvar uns e condenar outros. Sabe por que essas pessoas dizem isso? Porque eles não entendem a justiça de Deus. E se não entendem a justiça de Deus, mais uma vez eu vou ser radical com uma palavra radical. Se não entendem a justiça de Deus, é porque elas não são salvas. Ou pelo menos ainda não foram, se é que serão. Isso quem disse foi o Senhor Jesus. Sabe por que vocês não entendem as minhas palavras? Porque vocês não são das minhas ovelhas. E acrescenta, ele estava falando isso para os fariseus, os pastores da época. Vocês são filhos do diabo que é vosso pai, e ele é mentiroso desde o princípio. Que princípio? Eva. Não tem na Bíblia nenhum lugar dizendo que a serpente lá de Eva era Satanás. Nenhum lugar está dizendo isso. Mas Jesus diz aqui, que vocês são filhos de Satanás, que é vosso pai, e ele é mentiroso desde o princípio. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. É esse princípio. E lá no Apocalipse está dizendo que a grande serpente, que ninguém sabe se está falando da serpente do Éden, é Satanás. Mas não tem na Bíblia nenhum lugar dizendo que essa serpente lá do Éden era Satanás. A gente infere pelo que a Bíblia fala. E aqui claramente, Jesus diz que o vosso pai é o diabo. E ele é mentiroso desde o princípio. Que princípio que ele está falando? Da criação, Eva. Quem foi que mentiu lá no princípio? A serpente. Então era Satanás. Mas claramente, é isso que eu estou dizendo, claramente, com todas as letras, não tem escrito na Bíblia isso. Muito bem, meus filhos, então olhem só. Essas pessoas que ficam julgando Deus e dizendo que Deus não é justo e não sei o quê, elas não entendem a justiça de Deus. Elas não entendem a palavra de Deus. Por quê? Porque essa justiça de Deus só é revelada aos seus eleitos, só é revelada aos seus santos. Por exemplo, o profeta Daniel, as pessoas que forem eleitas, salvas, como o profeta Daniel, não terão nenhuma dificuldade em confessar, quando estiverem passando por tribulações, como o salmista disse aqui, eu sei que foi a tua justiça que me trouxe essa aflição. Nesse mesmo salmo, lá no versículo 50, 71, ele diz, foi-me bom ter passado pela aflição para conhecer os teus decretos. Esse é um salvo. Ele sabe quem é Deus, ele sabe o que é a justiça de Deus, que pesou contra ele, inclusive, conforme nós lemos aqui. Esse salmista que disse isso já conhecia essa lei aqui. Isso aqui foi escrito no tempo de Moisés. O salmista foi 1000 anos depois, sei lá quanto. Então, como Daniel, um salvo, mesmo passando por tribulações, e detalhe, essas tribulações, ele deu causa, na grande maioria dos casos, ele saberá dizer, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, e a nós quem? Ele estava falando, Israel, o corar de vergonha. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Sabe quando foi que esse jovem disse isso? Em que situação? Na Babilônia. No exílio babilônico. Então ele está dizendo, eu sei, meu Senhor, que nós merecemos tudo isso aqui e a gente tem que ficar morto de vergonha do Senhor. Ao Senhor pertence a justiça. Nossos reis erraram, nossos príncipes erraram, nossos pais erraram, mas o Senhor é santo, o Senhor é justo. Eu sei por que nós estamos sofrendo. Como o salmista tinha dito no salmo que nós lemos. Então os eleitos, como Esdras, o homem que depois do exílio, já no pós-exílio, o homem que foi mandado de volta para reconstruir o culto em Israel de novo, pelo Império Persa. Esdras, como ele, o verdadeiro salvo, não terá nenhuma dificuldade em constatar a justiça de Deus que destruiu Israel.
Esdras já era o restinho que voltou. Deus não prometeu? Então ele diz assim: ah, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam. Deus não prometeu que só ia ficar o remanescente? Pois é, Esdras fazia parte desse remanescente. Tu és justo, Senhor, porque só um restinho escapou. Tu és justo, como hoje se vê. Aquele Daniel que eu li é capítulo 9, versículo 7 e 8. Esse Esdras que eu falei agora é capítulo 9 também, versículo 15. Quem quiser anotar para depois checar. Então, irmãos queridos, os eleitos de Deus, seja qual for a situação que você estiver vivendo, recebendo as maldições, que você sabe que é de Deus, se você for crente. Você vai dizer como Neemias também: porque tu és justo em tudo, quando tem vindo sobre nós. Tudo quanto tem vindo sobre nós, tu és justo, pois tu fielmente procedeste, e nós perversamente. Então o cidadão sabe o que é uma aliança. Ele sabe que Deus, como Senhor da aliança, é fiel e a maldição que Ele prometeu se cumprirá. Por quê? Porque nós descumprimos a nossa parte. Ele sabe disso. Neemias 9:33. Percebe, irmãos, como a justiça de Deus gera temor e obediência nos seus santos, como eu disse no início, que era disso que eu ia mostrar, falar. Os santos de Deus, que são muito poucos, eles saberão que tudo o que está acontecendo na vida dele, seja bênção, seja maldição, vem de Deus. Até Jó, que sabia que não tinha dado nenhum motivo, ele sabia disso, e Deus também sabia. Ele sabia que não tinha dado nenhum motivo para passar por toda aquela maldição que lhe sobreveio, mas ele dizia: isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Ele sabia, ele disse várias vezes no livro dele. Inclusive para a mulher dele: homem, amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. Ele disse: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus o bem, no tempo que ele era ricão, e não receberemos também o mal, agora que ele estava na maior miséria. Ele sabia que vinha de Deus. Em outro lugar ele disse: ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, eu não o amaldiçoarei, eu louvarei o seu nome. Então isso é um santo, isso sabe quem é Deus. Isso é uma pessoa que sabe quem é Deus. Então, meus filhos, olhem, os eleitos de Deus não serão enganados. Os eleitos de Deus não terão seu ego massageado por pregações falsas que visam a isso. Não serão enganados por falsos pastores com suas falsas pregações de um falso evangelho que só promete bênção terrena. Por quê? Porque esses eleitos de Deus sabem que a justiça de Deus na vida dos seus santos, ela virá naturalmente em função da sua obediência às bênçãos de Deus. A obediência já é a bênção na sua vida e gerará obediências sequenciais. Eu vivo dizendo para vocês, meninos, que eu ensino ali. A desobediência, o melhor sinônimo que tem para ela é burrice. Porque a desobediência vai trazer castigo para você de qualquer forma. Então você é muito burro em ser desobediente. Eu digo desse jeito para eles. Você vê que quando você é obediente, seu pai se alegra, a professora se alegra, todo mundo se alegra com você. E quando é desobediente, ninguém quer ter você nem perto. Então eu fico mostrando a primeira bênção grande que virá de Deus é a própria obediência. Então, em função disso, virão outras bênçãos de Deus na sua vida. Eu não preciso ter ego massageado por pregador falso, por evangelho falso, por promessas falsas. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei como eu estou vivendo. Eu sei qual é o poder de Deus na minha vida. Então essa obediência recompensa naturalmente, por causa da justiça de Deus, virão recompensas naturais, inclusive de coisas materiais, na medida da nossa necessidade, não o que nós pedimos para ser rico, como as igrejas prometem. Não, virão naturalmente na medida da nossa necessidade. Nada lhe faltará, como o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sentirei falta de paz,
de tranquilidade na minha casa, de esperança no meu Senhor que virá, de direção para o que eu vou fazer. É isso que é ser crente, irmãos. E a obediência traz todas essas coisas naturalmente. Se Deus quiser, Ele lhe dará riquezas. Se não, Ele não prometeu isso para ninguém. Só que esse eleito de Deus, ele também sabe que se ele descumprir a palavra de Deus, mesmo salvo, aqui não se está falando, no Novo Testamento não se está falando de obediência para ser salvo e desobediência para ser condenado. Não, você já é obediente se foi salvo. Mas mesmo salvo, você pode incorrer em desobediências, pois você será punido. Pode ter certeza disso. Aqui, na terra ainda. Eu digo para os meninos também lá. Eu digo, olha, como eu conheço o meu Deus e sei como é que Deus age na Bíblia, vocês desobedientes aos seus pais agora, tenham a mais absoluta certeza. Os seus filhos vão fazer isso com vocês. Tenham a mais absoluta certeza. Vocês já vão padecer agora porque são desobedientes, fica reprovado no colégio, é burro, porque é desobediente, eu estou dizendo, desobediente é burro, então fica reprovado no colégio, não vai para passeio, não sei o que, já paga uma série de coisas aqui, e vai pagar no futuro depois, não tem para onde correr. Vai continuar pagando durante a sua vida, não tem para onde correr. Isso é justiça natural de Deus. Ele prometeu. Detalhe, isso se você for salvo. Se não for, as coisas serão muito piores, ou poderão ser muito piores. Agora, essas bênçãos materiais, irmãos, aquele que obedece a Deus e é salvo realmente, ele sabe que essas bênçãos naturais, materiais que virão e você não passará, eu não sinto falta. Eu sou o Senhor, meu pastor, e não sinto falta. Sabe como é que ele disse isso? Um exército de 3.000 homens atrás dele para matar ele. Quer dizer, o cara sabia o que estava dizendo. Então não importa. Não importa. Eu sei que o meu Senhor está comigo, então eu tenho paz. Ainda que o exército se acampe contra mim, não temerei. Salmo 27. Que eu li para a irmã ontem à noite, ontem lá no hospital. O homem aqui estava falando, irmã, do exército que estava querendo pegá-lo. Ainda que o exército se acampe contra mim, não temerei, porque o Senhor está comigo. No final do Salmo, eu acho que é versículo 14, ele diz, espera pelo Senhor e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Esse homem tinha um exército atrás dele. A irmã ia fazer uma cirurgia. Eu estava dizendo, irmã, se acalme. Quando eu digo para um irmão, na entrada da porta da sala de cirurgia, minha irmã, vai dar tudo certo, confia em Deus. Esse vai dar tudo certo que eu estou dizendo para a irmã, está envolvido tudo, inclusive se ela morrer na cirurgia. Eu penso assim, quando eu estou dizendo, irmã, vai dar tudo certo. Ainda que ela tenha um choque anafilático na anestesia, fique em coma 18 anos, e nem o pai do presbítero Pedro ficou, deu certo. Foi assim que Deus quis, de alguma forma. Então, quando eu digo para a irmã, na entrada da sala de cirurgia, minha irmã, espera pelo Senhor e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vai dar certo. Mas na minha cabeça eu sei que esse dar certo pode estar qualquer coisa que Deus quiser. E não o que eu quero. Só que a gente, quando diz vai dar certo, a gente está dizendo vai dar certo o que eu imagino que é o certo. A cirurgia vai dar tudo em ordem e você vai sair daqui a pouco. Deus não prometeu isso. Isso é da minha cabeça. E eu coloco como se isso fosse vontade de Deus. Não é. Eu tenho que saber. Então, irmãos, eu tenho que saber quem é o meu Deus. Ele é justo e Ele fará o que é certo. Quem garante que eu não preciso de um pai? 18 anos em coma dentro da minha casa, como o presbítero Pedro recebeu. O pai dele foi fazer um simples cateterismo em São Paulo. Não foi aqui não, para dizer na Paraíba. Não, foi em São Paulo. E entrou em coma na cirurgia, passou 18 anos em coma aqui dentro da casa dele. Deus sabe o que está fazendo. Isso está certo. Eu tenho que saber que a justiça de Deus se cumprirá. As aflições, como o salmista disse aqui, eu sei que essas aflições que me vieram foi por causa da tua justiça. O salvo
sabe que a salvação é pela graça, não há a menor dúvida disso. Estou dizendo, não estou aqui pregando, obedeça que você será abençoado. Não, se você obedecer é porque você já foi abençoado com a bênção da salvação. Então, o salvo sabe que a salvação não é porque eu obedeço, é pela graça. Agora, ele também sabe que porque eu fui salvo, essa mesma graça que me salvou, agora vai me conduzir em santidade de vida. Com o meu esforço, eu vou me esforçar. Porque eu sei que é esse o meu caminho. Eu sei que é essa a minha direção. Eu sei que foi para isso que Deus me salvou. Para que eu testemunhe agora que a redenção dele está consumada na cruz, mas está em curso no tempo. Eu tenho que viver assim. Eu preciso viver assim. Para quê? Para louvor da glória do Senhor que me salvou. Eu vivo assim por amor ao Senhor que me amou. Eu vivo assim em gratidão pelo Senhor que me tirou do inferno. E esses salvos sabem que as maldições temporais cairão sobre eles sem nenhuma dúvida por causa de violações à lei de Deus. Qualquer um salvo deve saber disso. Deus não prometeu? Para quem foi que ele prometeu? Para o seu povo. Não foi para estranhos ao pacto. Foi para pessoas do pacto, da aliança. E isso nada mais é do que o desenvolvimento, a manifestação, a aplicação da justiça de Deus. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e com fidelidade me afligiste. O salmista sabia disso. Irmãos, como o nosso Deus é maravilhoso, irmãos, vamos nos revelar essas coisas. É porque Ele é santo e justo que Ele decretou a maldição da morte desde Adão. Ele não diz para Adão, o dia que comer, morrerás. Ainda não existia a lei de Moisés, mas Ele já deu essa lei a Adão desde o início. No dia que comer, morrerás. Pois aconteceu, ele desobedeceu, entrou a morte. Primeira maldição foi a desobediência, mas a consequência natural, a morte. E nós sabemos que como pecadores, todos estamos em curso nessa maldição. Acontece que como Deus é justo e fiel, e Ele prometeu que resolveria isso pelo filho descendente da mulher, veio o Senhor Jesus. E o Senhor Deus sacrificou o próprio filho numa cruz para resolver esse problema da nossa desobediência. E como é que eu digo que sou salvo e não demonstro isso? E ainda tem a cara de pau de dizer que o que está acontecendo comigo é coisa de Satanás. Deus é injusto. E isso não é novidade nenhuma, não. Israel fez isso muito. Inclusive depois do exílio, quando voltaram para Jerusalém, o livro de Malaquias trata disso, o povo reclamando, Deus nos abandonou. Por quê? O que é que nós estamos fazendo de errado? É brincadeira. O que é que nós estamos fazendo de errado? Foi o que nós fizemos? Que Deus é esse? Pois é, isso não é novidade não, irmãos. Como Deus é maravilhoso. Como nós não poderíamos resolver esse problema da desobediência, Ele resolveu para satisfazer a sua justiça, que nós jamais satisfaríamos, Ele resolveu com a morte do próprio Filho. E isso foi por causa da nossa desobediência. Como ensina Paulo, em 2 Coríntios 5,18, Ele nos reconciliou consigo mesmo, pela morte do seu próprio Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhe o tamanho da justiça de Deus. Não tinha outro jeito. Ele sacrificou o próprio Filho. Olha o tamanho da maldade do nosso pecado, da nossa desobediência. Aí, eu que fui salvo, eu que recebi essa revelação do meu Senhor, não há outra maneira de eu viver que não seja manifestando o meu amor a Ele, a minha gratidão a Ele por tão grande salvação, por tão grande maravilha.
E ele faz tudo isso por causa da sua justiça. Ele prometeu, por causa da sua fidelidade. Então, irmãos, os eleitos de Deus não podem ter nenhuma dúvida quanto à justiça de Deus, seja o que for que lhes aconteça. Nem podem deixar de temer aquele que vai aplicar sua justiça, inclusive no próprio filho, que não desobedeceu, para poder nos livrar dessa maldição. E ele fez isso de conformidade com o seu pacto. O dia que comer, morrerás. Pois ele aplicou essa justiça na morte do próprio filho, que era o único jeito. Porque nós, como pecadores, não ia resolver nada morrendo. Pois morreu um justo que não tinha pecado. Para aplacar a ira de Deus e se manifestar cabalmente a justiça de Deus. Ele não disse, o dia que pecar morrerá. Pois agora morreu o justo exatamente para matar a morte, digamos assim. Para matar essa desobediência. Aí, se eu fui salvo, eu sei disso. Não há maravilha maior do que essa na vida de uma pessoa. E eu sei que tudo isso faz parte do pacto de Deus, da aliança de Deus. Está escrito na sua lei, como nós lemos aqui no início. Os versículos que nós lemos. Promessa de Deus de obediência, promessa de Deus de maldição. Assim é o nosso Deus, irmãos. E cabe a nós, os seus eleitos, buscar um conhecimento cada vez maior desse Deus. Eu garanto para vocês, essas pregações que a gente vê e ouve a toda hora não ensinam nada sobre Deus. Elas falam só o que a gente quer ouvir, as benesses que vêm para nós, desse Deus Papai Noel e tudo. Não tem nada, não tem ensinamento nenhum da justiça de Deus, da santidade de Deus, do juízo de Deus. Nenhum, isso não se fala. Pecado, isso não se fala. Então isso não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. O nosso Deus, os eleitos não serão enganados. Então nós temos que buscar esse conhecimento de Deus. De onde está esse conhecimento? Na sua palavra, na Bíblia. Nós temos que buscar esse conhecimento cada vez maior. Como Jesus disse, nós lemos aqui, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Isso é o conhecimento de Deus. Mateus 6,33. Exatamente, irmãos, para que, conhecendo esse Deus justo, que aplicará a sua justiça de uma forma ou de outra, com bênção ou com maldição, se eu sou eleito, eu vou buscar cada vez mais o conhecimento desse Deus, porque esse conhecimento dessa justiça de Deus me levará ao temor e à obediência desse Deus. E mais, obediência por amor. Eu sei que Deus manifestou a sua justiça na morte do próprio Filho para me livrar. Como é que eu não vou ser obediente a um Deus desse? Como é que eu não vou amar um Deus desse? Quanto mais a gente conhecer o nosso Deus, mais nós andaremos de acordo com a sua lei, com temor e obediência, exatamente para que vivamos de modo digno dele, o Senhor da aliança, o Senhor do pacto, o Senhor da criação, o Senhor da maldição, o Senhor da bênção, o Senhor que nos resgatou. E nós sabemos que todas essas coisas acontecem para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.